Você sabia que tem alimentos que são muito tóxicos para a tua articulação? Eu sou Isabel Miranda, sou médica ortopedista e esse é o Artrotube, o teu canal de saúde articular. Se tu quer saber mais sobre artrose e tudo que pode piorar ou melhorar no teu tratamento, segue a gente aqui no @Artrotube, se inscreve no canal, ativa o sininho para tu não perder nenhum vídeo. Vamos lá para o vídeo de hoje. A artrose é a principal doença degenerativa da articulação. Ela acomete milhões de pessoas no mundo e acima dos 60 anos, cerca de 80% das pessoas já têm algum grau de degeneração na cartilagem. Sendo que desses 80%, praticamente a metade vai sim ter algum sintoma de dor, rigidez e inflamação. Então, se tu quer envelhecer e envelhecer com saúde, tu precisa começar a te cuidar melhor. E eu vou te dizer hoje 5 alimentos para tu tirar totalmente da tua dieta ou pelo menos diminuir bastante o consumo para que tu tenha cada vez menos aqueles sintomas ruins da artrose. O número 1 deles é o açúcar refinado e os adoçantes. Em estudos do Colégio Americano de Cardiologia e do Colégio Americano de Reumatologia, mostraram que o açúcar é um alimento extremamente inflamatório. E se tu já tem algum local do teu corpo que está inflamado, provavelmente quando tu consome açúcar e até mesmo adoçantes, essa inflamação tende a piorar. Então, se tu já tem uma dor, um processo inflamatório, seja no teu joelho, coluna, quadril, né? A tendência é que esses sintomas piorem com o consumo de açúcar. Teve um estudo com 1.700 pacientes que mostrou que mesmo usando o açúcar ou até mesmo adoçantes, os pacientes tiveram uma chance de 5 vezes mais do que quem não usou de desenvolver sintomas de artrose. Então, gente, 5 vezes mais é muita coisa, aumenta em 500% a tua chance de ter sintoma de dor e inflamação na tua articulação. Então, vamos diminuir muito o consumo de açúcar, tá? O açúcar é um alimento bastante tóxico para o nosso organismo. E vamos para o número 2. O número 2 é o glúten. O glúten é um alimento muito inflamatório para o nosso intestino. O nosso intestino é quem vai fazer a absorção dos nutrientes essenciais para o nosso corpo. Então, quando a gente ingere um alimento, ele vai para o nosso estômago. No nosso estômago, ele entra em contato com o ácido gástrico, onde ele não começa a ser digerido e absorvido. Ele simplesmente começa a ser mais desmanchado. Quando ele chega no intestino, é que começa realmente o processo mais avançado de digestão e de absorção dos nutrientes que são fundamentais para o nosso corpo. Quando a gente consome o glúten, né, alimentos com glúten como pão, cevada, né, a cervejinha, a famosa cervejinha, massas que contêm farinha de trigo, a gente vai estar ingerindo glúten. O glúten, quando chega no nosso intestino, ele causa um processo de disbiose, ou seja, ele altera a forma como o nosso intestino absorve os alimentos. Dessa forma, você vai ter uma absorção prejudicada das vitaminas e minerais essenciais para o seu corpo, porque o seu intestino ele tende a ficar um pouco mais inflamado quando você consome o glúten. Todo esse processo de disbiose vai alterar também a forma como você sente isso nas suas articulações. Pois, ao gerar alteração na forma como o seu intestino absorve e metaboliza os nutrientes, ele vai sim gerar um aumento do processo inflamatório no seu corpo, porque o seu intestino não vai estar fazendo a absorção adequada de alguns alimentos, de alguns nutrientes que são fundamentais para processo de limpeza, vamos dizer assim, de radicais livres do nosso corpo. Dessa forma, quando você consome o glúten, o processo inflamatório no seu corpo aumenta. E se você tem uma tendência a já ter uma inflamação em algum local, você pode sim ter uma piora desse processo inflamatório. A gente sabe que quem consome glúten tem 3 vezes mais chance de ter sintoma de artrose. Então, se você tem essa tendência a consumir muito pão, cerveja, macarrão que contenha trigo, tende a diminuir isso aí e trocar por alimentos que sejam derivados de arroz, por exemplo, né? Então a gente hoje já tem macarrão de arroz, já tem pães à base sem glúten, né? Então isso tende a ser muito melhor para o teu organismo se tu tem artrose. É importante que vocês saibam que o glúten de hoje não é o mesmo glúten de antigamente. Vocês talvez devam já ter se perguntado, mas hoje em dia tem muita gente com intolerância a glúten, isso está mudando muito. Por que que isso mudou? Porque o glúten mudou. O trigo, antigamente, ele era muito suscetível a pragas. Então, quando havia uma plantação de trigo, o trigo tinha um baixo rendimento.
E aí, quando se colhia aquele trigo, não se conseguia ter um volume tão grande de trigo para poder sair para a indústria alimentícia. Então esse trigo foi modificado geneticamente em laboratório para que ele ficasse mais forte e resistisse mais às pragas. Ao resistir mais às pragas e tornar esse trigo mais forte, o glúten ficou muito mais concentrado dentro do trigo. E é por isso que os italianos comem macarrão há milhares de anos e não tem tanta doença inflamatória pelo glúten, mas porque esse glúten era diferente. Hoje o glúten vem mudando, ficando cada vez mais concentrado através da genética de alimentos e com isso ele é mais difícil de ser quebrado pelo nosso organismo, causando então todo esse processo de desbiose, levando a inflamações no nosso organismo. Então aqui já foram 2 alimentos muito inflamatórios para o nosso corpo, que eu diria que são os principais. Então se esse vídeo tá te ajudando e tu tá gostando desse conteúdo, curte aqui, deixa teu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa entregar para mais pessoas como você, para que eu possa ajudar cada vez mais pessoas que têm artrose. Então vamos lá. O terceiro alimento são os alimentos ultraprocessados, então os embutidos e enlatados, como por exemplo salsicha, aqueles salames processados de mercado, alimentos processados como presunto, peito de peru, peito de frango, né? Então são os embutidos, então eles têm muito conservante e coisas que vêm da indústria que o que menos contém ali é carne de verdade, tá? Então a gente tem muito processo inflamatório aumentado quando a gente consome embutidos. E os enlatados da mesma forma. Você pensa que você compra um alimento dentro de uma lata e ele dura às vezes anos na tua despensa. Tu te esqueceu dele lá no fundo do armário, quando tu vai abrir o alimento está intacto dentro. Então imagina a quantidade de conservante que é colocado ali dentro, né? Então químicos que são colocados ali para que esse alimento se mantenha. Gente, isso é extremamente tóxico para o nosso corpo. Um alimento, ele precisa estragar. Dentro de uma semana ou 2, o alimento precisa se decompor e estragar. Alimentos que não estragam estão cheios de produtos químicos que vão gerar inflamação no teu corpo e piora da tua dor nas articulações. O quarto alimento vai deixar algumas pessoas um pouco tristes, porque o quarto alimento é o álcool. Sim, se tu consome muito álcool, seja cerveja, vinho, destilados, né, o consumo aumentado de álcool aumenta em 20% a chance de tu ter piora da degeneração da tua cartilagem, sintomas mais agravados de artrose. Então, se tu tem consumo aumentado de álcool, é melhor tu diminuir, porque o álcool em excesso gera sim processo inflamatório, não só na tua articulação, como em outros locais do nosso corpo. Além de gerar piora da degradação da tua cartilagem e aumento da dor na tua articulação, inchaço, tu fica mais inchado. Já repararam que o dia que tu bebe um pouco mais, no outro dia tu tá de ressaca, te sentindo todo inchado, parece que as tuas articulações não se mexem do mesmo jeito, tu tá mais inflamado, né? Parece que a gente demora para acordar naquele dia, vamos dizer assim, não só o acordar do despertar, mas o corpo parece que não acorda direito. Então, é porque o álcool ele vai gerar esses processos inflamatórios, sendo bastante tóxico para o nosso corpo. Além disso, o álcool ele também é um alimento muito catabólico. O que é o catabolismo? O catabolismo é aquele alimento que quando a gente ingere, ele tende a gerar perda da nossa massa muscular. Então, se tu treina, tu te exercita, tu tenta melhorar a tua força muscular para ter uma melhora da dor da artrose, e se tu tá consumindo muito álcool, tu tá indo no processo inverso. Tu tá tentando melhorar a tua massa muscular, mas tá consumindo aí uma bebida que piora bastante a qualidade da tua massa muscular. Então, gente, diminuir sim o consumo de álcool. Agora, final do ano, né, vai beber lá uma tacinha de champanhe, vai brindar no Ano Novo, no Natal, mas dá uma segurada, não precisa beber a caixa inteira de cerveja, tá bom? Então vamos lá para o quinto alimento. E se esse vídeo está te ajudando, de novo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like, que isso ajuda muito a gente. Vamos lá para o quinto alimento. O quinto alimento são os óleos vegetais, as frituras. Gente, os óleos vegetais são muito tóxicos para o nosso corpo, pois eles geram metabólitos que vão ser inflamatórios para as nossas articulações e mesmo para outros locais do nosso corpo. Quando a gente consome um óleo, esses óleos de mercado, seja óleo de girassol, óleo de canola, né, o óleo de soja, todos eles vão ter ali, eles são extraídos a quente. Quando o óleo é esquentado, ele solta metabólitos, né, quando ele passa por um processo de calor, ele vai gerar metabólitos que são tóxicos para o nosso corpo.
Ah, então tem algum óleo que seja extraído a frio? Sim, o azeite de oliva e o óleo de abacate são extraídos a frio e não tem esses metabólitos ruins, né, que podem piorar a nossa articulação. Então o azeite de oliva e o óleo de abacate são aí muito legais para tu inserir na tua dieta. Claro que se tu super esquentar o azeite de oliva, né, deixar ele ferver ali na tua panela antes de tu fritar ou usar na tua alimentação, ele também vai liberar alguns metabólitos, mas é um pouco menos aí ainda que esses óleos vegetais que a gente encontra no mercado. Então os óleos vegetais vocês precisam sim retirar o máximo possível da sua dieta. E esses foram os 5 alimentos que eu trouxe hoje para vocês diminuírem o consumo e terem cada vez uma melhora no processo inflamatório das tuas articulações. Experimenta aí ficar um mês sem esses alimentos ou diminuindo muito, pelo menos 80% do consumo desses alimentos na tua dieta. E depois vem aqui, deixa um comentário nesse vídeo ou me segue lá no @IsabelOrtopedista e deixa um comentário me contando como que ficou a dor das tuas articulações, como que ficou o teu movimento depois que tu parou de ingerir esses alimentos ou que tu diminuiu drasticamente o consumo. Eu te desafio a ficar 30 dias sem glúten, sem açúcar, sem álcool, sem embutidos e, finalmente, sem esses óleos vegetais aí extraídos a quente, tá bom? Então, se tu quer saber um pouco mais sobre artrose, tu te interessou por esse conteúdo, te inscreve no canal, entra lá no @artrotube, tem outros vídeos que podem te ajudar, existem outros vídeos lá que podem te ajudar a melhorar tanto os teus sintomas quanto a tua massa muscular, tá? Então, semana que vem a gente tem Artrocast de novo, vai estar eu e o Francis aqui falando um pouquinho mais para vocês sobre outros temas muito relevantes para quem tem artrose. Então, um abraço, até semana que vem!